Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como realizar o processo de inventário através de arquivos TXT. É uma forma mais rápida e mais segura para vocês realizarem o processo de inventário. Então aqui com o sistema aberto, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no menu, vou vir na aba franquias e vou vir aqui na tela de listar produto e barra. Então para quem ainda não tiver liberado essa tela no sistema, é só abrir um chamado ali com a gente através do número do suporte para a gente fazer a liberação para vocês. Então, menu, franquias, vou vir aqui na tela listar produto e barra. Então, ele vai abrir aqui a tela em branco e eu vou vir aqui em procurar. Tá? Então, ele vai listar todos os produtos que eu tenho na base com o IPINC e WPINC. Então, a tela que ele mostra para a gente o código do produto, o código EAN ali, que é o código de barras, a descrição do produto, o código da cor. Alguns produtos têm variação, por exemplo, base e batom, então aqui ele tem o código da cor. O local de estoque, para quem utiliza já tem implantado o local de estoque. E quantidade, a coluna quantidade. Então o primeiro passo é exportar essa tela para Excel. Então vou vir aqui, ó, do lado do limite, ele tem esse ícone aqui para a gente poder exportar para Excel. Vou clicar aqui e vou salvar esse produto, esse arquivo aqui aonde que vocês preferirem. Eu vou salvar aqui na área de trabalho. Então salvei, vou minimizar aqui o meu sistema e vou procurar o arquivo onde que eu salvei. Então clico duas vezes, ele vai abrir. Aqui eu vou realizar o processo pelo Excel. Para quem não tem o pacote Office instalado, dá para fazer o mesmo processo ali pelo Google Planilhas. É só logar ali numa conta Google e vocês conseguem utilizar o Google Planilhas também. Tá? Então, o mesmo conceito que eu vou utilizar aqui no Excel, vocês conseguem aplicar no Google Planilhas. Então, extrair aqui para o Excel, a tela é igualzinha. Tá? Ele trouxe todos os códigos de barra, descrição e código da cor. E aqui as quantidades. Então, para ficar mais fácil o processo, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um filtro aqui na minha coluna. Então, vou vir aqui em classificar e filtrar e vou aplicar o filtro. Então, aqui para facilitar, eu vou colocar só o que é Body Splash. Então, eu digito Body Splash. Ele vai trazer todos os Body Splash que tem cadastrado aqui na planilha. E eu vou dar um OK. E aí aqui eu começo a inserir as quantidades. Então aqui vocês vão ter que somar tudo que vocês possuem no estoque mais o estoque externo. Então, por exemplo, o Body Splash do VF. Eu tenho 5 no quiosque e eu tenho 15 no meu estoque externo. Então aqui na planilha eu vou colocar que eu tenho 20. E assim eu vou fazendo com todos. Tá bom? Então eu vou colocar que eu tenho 10. Body Splash do Liberté, eu vou colocar que eu tenho 50. O Obsessed Gold, eu tenho 100. Então, de Body Splash como exemplo, eu vou colocar apenas esses. Os que eu não tenho quantidade, não tenho nada ali no meu estoque, nem no meu quiosque, eu deixo em branco. E agora, para ficar mais fácil, eu vou filtrar só o que é colônia. Então, eu coloco Desode colônia e ele vai mostrar tudo que eu tenho de colônia. Eu dou um OK aqui para ele ficar visível na minha tela apenas o que é colônia. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os Body Splash. Vou colocar as quantidades que eu tenho somado o quiosque mais o meu estoque externo. Então aqui eu ainda tenho 100 desse. King Blue eu tenho 40. O Celebrate Life eu tenho apenas 2. Então o VF Bloom eu tenho 30. Então como exemplo eu vou colocar apenas esses produtos. Agora eu volto o filtro, seleciono tudo. E agora, para ficar mais fácil e mais rápido para subir a planilha, eu vou excluir todas as linhas que eu não tenho quantidade. Então, o que eu não tenho no meu estoque, eu vou excluir. Tá? Por que a gente faz isso? Para ser mais rápido na hora de eu importar essa planilha para dentro do sistema. Então, eu vou filtrar aqui apenas o que está vazio. Eu vou dar um OK. Então, aqui eu vou selecionar a linha. Então, para eu poder selecionar todas as linhas de uma vez, eu aperto ali no meu teclado Ctrl Shift e a setinha para baixo. E aí ele seleciona todas as linhas de uma vez só, que eu não tenho quantidade. E aí o que eu vou precisar fazer? Com o botão direito do mouse,
Eu venho aqui excluir linha e eu dou um OK. Então ele excluiu todas as linhas que eu não tenho quantidade. Então agora eu volto aqui na coluna quantidade e vou selecionar tudo. Então OK, certo? Então aqui a gente já deixou apenas o que a gente tem no quiosque, as linhas dos produtos que eu tenho no quiosque. Agora, para a formatação ali do arquivo, eu preciso deixar a quantidade com 4 dígitos. Então eu seleciono todas as linhas e eu venho aqui em formatar, formatar células, bem personalizado, clique em cima do zero e aqui em tipo, ó, eu vou colocar 4 zeros, são 4 dígitos. Coloquei os 4 zeros, eu vou dar um OK. Então ele deixou aqui colônia VF com 100 unidades, colônia do King Blue com 40 e assim por diante. Então eu deixei todas as linhas que eu tenho quantidade com 4 dígitos. Agora o que a gente vai precisar fazer? O meu arquivo TXT, que é no bloco de notas, a gente vai salvar essas informações para poder importar para o sistema. Ele só reconhece a coluna A e a coluna E, tá bom? Então, coluna A e coluna E. Então, barra e quantidade. Então, eu vou selecionar a coluna B, vou clicar aqui, excluir. Vou fazer a mesma coisa aqui com a coluna de cor e a coluna de local de estoque. Então, eu vou deixar apenas aqui visível para mim a coluna A e a coluna B, barra e quantidade. Tá bom? Agora eu vou abrir o meu bloco de notas. E o que eu vou fazer? Vou voltar para minha planilha, vou selecionar tudo da minha coluna A e a coluna B, apenas com a barra e a quantidade, tá bom? Então eu começo a selecionar a partir da linha 2. Vou vir aqui com o botão direito do mouse e vou selecionar aqui copiar, tá? Volto aqui no bloco de notas, botão direito e vou aqui em colar. Então ele jogou todas as informações que eu tinha no Excel para o bloco de notas. Então a formatação aqui precisa estar barra e quantidade com 4 dígitos. E entre os dois precisa ter apenas um espaço. Então como é que eu vou conferir se isso daqui está certo? Eu vou clicar aqui no 3, ó, encostado, e vou clicar na minha setinha do teclado para o lado direito. E se ele encostar no 0 é porque tem apenas um espaço. Tá? Eu faço a mesma coisa na linha de baixo. Então aqui eu estou vendo que ele está na mesma linha. Tá? Então tá tudo certo. Se tiver assim, por exemplo, esse com um espaço a mais, na hora que eu for importar o meu arquivo para o sistema, ele vai dar um erro com as minhas quantidades. Então eu preciso verificar se está tudo certinho entre a coluna barra e a coluna quantidade. Então tem que estar com apenas um espaço. Tá? Já verifiquei que está tudo certo, agora eu vou salvar esse arquivo. Eu venho aqui em arquivo e vou vir salvar como. Vou aqui na área de trabalho e vou salvar como inventário treinamento. Eu salvo. Então fiz esse processo, agora eu vou voltar no sistema. Então agora eu vou cadastrar o meu inventário, vou iniciar a minha contagem, subir o meu arquivo e ajustar. Então aqui eu vou verificar como está atualmente o meu estoque. Então eu venho aqui no menu, vou vir aqui em vendas e vendas de produtos e saldo atual. Vou selecionar filial, vou colocar a data inicial de hoje e a data final de hoje para eu conferir como é que está o meu estoque, a minha quantidade atual. E eu vou dar um procurar. Então aqui ele lista no vendas de produto saldo atual o código dos produtos, descrição, código da cor, descrição da cor, código da estampa, tamanho, coluna quantidade, é a quantidade vendida no período que eu selecionei aqui no canto esquerdo, no filtro da esquerda. E aqui saldo é o que eu tenho atualmente no meu estoque. Então aqui está tudo com 20 e eu tenho o Body Splash do Lavanda Serene com -1.
Então eu vou subir o meu inventário para poder ajustar essas quantidades. Então posso fechar essa tela, vim aqui no menu, vou vir em logística, estoque e vou vir aqui em inventário. Bom, então nessa tela aqui eu vou cadastrar o meu inventário. Então vem aqui, ó, incluir inventário e eu vou colocar uma descrição para o meu inventário. Então eu vou colocar inventário treinamento. Aqui vocês vão selecionar a filial de vocês. Tipo de inventário, ele sempre vem padrão rotativo. A gente precisa sempre alterar para geral. Por quê? Aqui ele vai alterar todas as quantidades que eu tenho, que eu coloquei lá na minha planilha, no meu arquivo, e o que eu não tenho ele vai zerar. Então, se eu tenho alguma divergência, por exemplo, o lavanda sereno está com -1, na minha contagem eu não coloquei ele, então ele vai deixar o lavanda sereno com 0, tá bom? Tipo de estoque sempre próprio, modo de data sempre atual, o tipo de produto eu sempre deixo como produto acabado, aqui em ajustado eu deixo como cadastrado, filial de divergência eu não preciso selecionar nada, e origem do cadastro eu deixo manual. Então aqui eu só altero descrição, vou colocar uma descrição para identificar o meu inventário, vou selecionar a minha filial e o tipo de inventário eu vou mudar de rotativo para geral, tá bom? E aí eu salvo. Salvei o meu inventário, cadastrei, posso fechar aqui a tela de incluir inventário e eu vou dar um procurar aqui com o status cadastrado. E ele listou aqui para mim, ó, inventário treinamento. Então clico sobre o meu inventário, venho aqui em ações e vou aqui em liberar contagem. Então o que eu cadastrei eu vou liberar para contagem. Ele vai abrir essa tela de confirmação com o nome do inventário que eu cadastrei e eu vou dar um executar. Então aqui ele está carregando aqui a liberação, comando executado com sucesso. Então eu posso fechar aqui a tela de lista de inventário, vou vir aqui no menu, vou vir em logística, estoque e vou vir em contagem de inventário, tá bom? Então tipo, vou colocar como produto acabado, que foi a forma que a gente cadastrou, e o inventário eu vou selecionar também o que eu liberei para contagem. Então aqui inventário treinamento e vou aqui embaixo, ó, inclui contagem de inventário. Ele vai liberar a tela para a gente poder fazer a contagem. Então aqui a forma que o pessoal hoje faz é ir lá e bipando todos os produtos e inserir na quantidade. Então aqui por arquivo, para facilitar, se a minha internet cair, eu não perco toda a minha contagem. Então por isso que a gente faz ali por arquivo, para ser uma forma mais rápida e mais segura. Tá bom? Então eu vou vir aqui agora em coletor de dados. E aqui em arquivo de layout, a gente vai disponibilizar para você esse arquivo. E ele, na verdade, ele já tem lá no manual, tá bom? Quem não possui manual, também é só abrir um chamado lá no número de suporte que a gente envia para vocês o manual. Então, clica aqui nos três pontinhos de arquivo de layout. Vou lá onde que eu salvei, que eu tenho esse arquivo de layout. E é esse daqui, ó, o arquivo 1301. Então, eu clico nele, clico em abrir. E aqui, arquivo do coletor, eu vou selecionar o meu arquivo que eu fiz a contagem, tá bom? Então, vou achar onde que eu salvei também. Então, ele está aqui, ó, inventário treinamento. Clico nele, clico em abrir. Depois de ter selecionado o arquivo de layout, que é o 1301, e o arquivo do coletor é o que a gente fez, a contagem, colocou no bloco de notas, eu vou dar um OK. E ele vai começar a carregar os meus produtos. Que é como se eu estivesse bipando. Então aqui ele carregou todos os produtos que eu coloquei na minha planilha. Então aqui ele já aparece o código de barras, a descrição do produto, código, a cor, descrição da cor, tamanho,
e aqui as quantidades que a gente inseriu lá na contagem, tá bom? Então, depois que eu fiz isso, eu vou vir aqui em efetivar. Processo executado com sucesso. Vou voltar aqui no menu agora para poder ajustar o meu estoque. Então, vou vir aqui no menu, vou vir em logística, estoque e vou voltar para a tela de inventário. E aí eu vou aqui no status de iniciado, porque eu já iniciei a minha contagem. E aí eu vou dar um procurar. Então ele está aqui. O que eu vou fazer? Vou clicar em cima do nome aqui da descrição, vou vir em ações e vou vir aqui em ajuste estoque. Ele vai abrir aqui uma tela de confirmação do ajuste e eu executo. Comando executado com sucesso. Então agora eu já ajustei, ele está aqui no status ajustado. Então aqui se eu colocar a minha filial, então procurar, ele vai aparecer aqui, ó, inventário treinamento. Dia 18/1/2026 foi quando a gente fez o ajuste. Então agora, depois que eu ajustei o meu estoque, meu sistema já libera a tela de vendas, tá bom? Então agora eu já consigo passar as vendas. Então eu vou verificar se realmente a minha contagem ajustou. Vou vir aqui no menu, vou voltar em vendas, vendas de produtos saldo atual. Então essa tela onde que eu consigo visualizar o meu estoque geral. Vou selecionar minha filial, data inicial de hoje, data final de hoje e eu vou dar um procurar. Então ele está aqui, ó, tudo que eu coloquei na minha contagem com as quantidades ele ajustou e o que eu não tinha ele deixou zero, tá vendo? Ou ele fica zero ou ele fica em branco, mas ele ajusta, tá bom? Agora eu quero ver um relatório para poder verificar as divergências do que eu tinha no meu estoque com a minha contagem, qual foi a diferença. Então eu clico aqui no menu e vou aqui no 72, que é o arquivo, o inventário, o relatório 72, diferença nas contagens analítico. Tá? Eu posso digitar aqui na barra 72 ou ir pelo caminho logística, estoque, relatórios, inventário e aí eu seleciono aqui, ó, diferença nas contagens. Então eu clico aqui para poder verificar o inventário. Eu vou selecionar o que eu fiz, o inventário treinamento, seleção. Eu vou colocar somente inventariado, ou se eu quiser visualizar todos os produtos, eu dou um OK. Então aqui ele vai mostrar, por exemplo, Body Splash Lavanda Serene. Então no meu inventário, que é na minha contagem, tinha 0 e no meu estoque registrado no meu sistema tinha -1. Então saldo -1, tá bom? Body Splash do King Blue, eu coloquei na minha contagem 10, no meu sistema tinha contabilizado ali 0, então ficou -10, tá? Então eu consigo visualizar as diferenças que eu tive na minha contagem com o que tinha no meu sistema. Se vocês quiserem salvar esse relatório, eu clico aqui para poder salvar. Tá bom, pessoal? Então esse é o processo de inventário por arquivo TXT. Qualquer dúvida, estamos à disposição.